Características do recurso. Estão pegando aquele conceito, né? Recurso é um meio voluntário, né? Então a primeira característica é a voluntariedade. Voluntariedade. Artigo 574 do Código de Processo Penal. O recurso depende da iniciativa da parte. Que nós temos o princípio da inércia da jurisdição, né? Então o recurso depende da iniciativa da parte. Ninguém é obrigado a recorrer. Ninguém é obrigado a recorrer. Nem o Ministério Público, nem Defensoria Pública, nem advogado dativo. Então guardem isso. Ninguém é obrigado a recorrer. Nem o Ministério Público, nem a Defensoria Pública, nem o advogado dativo. Então, característica da voluntariedade. O recurso depende da iniciativa da parte. Observação. Em algumas situações nós temos o chamado recurso de ofício. Recurso de ofício ou necessário. São certas decisões que o juiz tem que remeter para o tribunal. Então, o recurso de ofício ou recurso necessário. Por exemplo, decisão que concede habeas corpus, o juiz tem que remeter para o tribunal. Então, o recurso de ofício ou recurso necessário é um duplo grau obrigatório. Na verdade, não é recurso, porque o juiz não vai recorrer da própria decisão. Na verdade, não é recurso. É uma condição de eficácia da decisão. Então, o chamado recurso de ofício ou necessário, a rigor, não é recurso, mas sim uma condição de eficácia da decisão judicial. A segunda característica do recurso, o recurso é disponível. Disponível significa admite desistência. A parte que recorreu, ela pode desistir do recurso. Ela pode desistir do recurso. Aqui nós temos uma exceção. Cuidado. O recurso do Ministério Público. O recurso do Ministério Público é indisponível. O Ministério Público ele não é obrigado a recorrer. Não é obrigado a recorrer. Mas se ele recorrer, ele não pode desistir. O Ministério Público, quando recorre, não pode mais desistir, por força do princípio da indisponibilidade da ação penal pública. Então, o recurso é disponível, salvo o recurso do Ministério Público, pois ele não pode desistir dos recursos interpostos. Terceira característica, o recurso é um meio de impugnação de decisões judiciais pendentes, isto é, não preclusas. Então, o recurso ele serve para impugnar decisões judiciais pendentes, isto é, não preclusas. Após a preclusão da decisão, não cabe recurso. Após a preclusão, não cabe recurso. Pode caber outros meios de impugnação, por exemplo, habeas corpus. Precluiu, recorreu, perdeu o prazo para recorrer. Não vai caber recurso, mas pode caber outros meios, por exemplo, o habeas corpus. Tá? Uma outra característica é a taxatividade, que eu vou explicar depois, do recurso, taxatividade, depois eu explico. Uma outra característica é a legitimidade exclusiva, quer dizer, não é qualquer um que pode recorrer, depois eu explico também na próxima aula. Outra característica, o recurso se desenvolve no mesmo processo que a decisão recorrida. O recurso se desenvolve no mesmo processo onde foi prolatada a decisão recorrida. Não confundir o processo com autos. Processo é o instrumento da jurisdição. É abstrato, né? É o instrumento da jurisdição. Autos é a documentação. É a documentação do processo. Tá? Autos é a documentação do processo. Então, o recurso se desenvolve no mesmo processo onde foi prolatada a decisão recorrida. Mas alguns recursos se desenvolvem em autos próprios. Então, o recurso, alguns podem ter autos próprios. Ok? Autos separados, que é o caso do recurso sentido estrito, onde tem um instrumento, tem os autos próprios. Então, o recurso se desenvolve no mesmo processo e não necessariamente nos mesmos autos. Cuidado. O recurso se desenvolve no mesmo processo onde se deu a decisão recorrida. No mesmo processo. O processo é o instrumento da jurisdição. Autos é a documentação do processo. Então, o recurso pode se desenvolver em autos separados, que é o caso do recurso sentido estrito, que tem seus próprios autos. Tá? E, por fim, a última característica, o objetivo do recurso. O objetivo é reformar, anular
ou aclarar a decisão recorrida. Tá? Reformar, anular ou aclarar a decisão recorrida. A reforma. Reforma é quando se pede para substituir a decisão recorrida por outra. Reforma será prolatada uma nova decisão, que substituirá a anterior. Então, reforma significa isso. Substituição da decisão recorrida por uma nova decisão. Isso é a reforma. Anular. Anular é tornar sem efeito a decisão recorrida para que outra seja prolatada. Então, anula a sentença e manda de volta para o juiz prolatar outra. Então, anular é tornar sem efeito a decisão recorrida para que outra decisão seja prolatada, para que o próprio órgão que havia prolatado aquela decisão prolate outra decisão. Então, na anulação, desfaz a decisão anterior e manda de volta para o próprio julgador decidir de novo. E aclarar. Aclarar ocorre quando se entra com os embargos de declaração, que é um recurso que depois nós vamos falar dele. O objetivo é aclarar a decisão, tornar ela mais lúcida, né? Mais compreensível.